Olá, turma, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de geografia. E hoje o assunto nós vamos falar sobre a geografia regional brasileira. Como é que está organizado, tá, a divisão, tá, regional do nosso país, tá? A gente viu na outra aula, né, os tipos de divisões que existem, tá? Agora a gente vai ver como está dividido, tá? Através do que? Das características dessas regiões aí, tá? Então vamos lá. Então a gente vai ver o complexo regional da Amazônia. A Amazônia compreende 58% do território brasileiro, né? Quais são os aspectos naturais desse complexo regional? Clima equatorial, domínio das terras baixas da Amazônia, né, que são as planícies e depressões, floresta equatorial e bacia amazônica. Tá? Os principais problemas desse complexo povoamento, tá? Disputa por posses de terra, desmatamentos, que são as queimadas, poluição de rios pela mineração. Hoje a Amazônia é fronteira de expansão agropecuária. Né? Além desses aí são os principais problemas. A gente sabe que a floresta amazônica ela tem diversos problemas aí, né? Então a questão desse despovoamento, principalmente dos povos indígenas que estão sendo ameaçados, né, pelos garimpeiros. Então e também pelos fazendeiros que querem pegar o quê? Essa terra, então gera conflitos com eles, né? A questão do desmatamento das madeireiras está crescendo cada vez mais, as queimadas, então isso aí são o que? Problemas, né, que esse complexo regional ele enfrenta a cada dia mais, ainda mais de uns anos para cá. O que está acontecendo? A questão da expansão agropecuária que está avançando para o norte, né? A região centro-oeste do Brasil, ela não está dando mais conta, né, da produção agropecuária, então está avançando para o norte. Consequência, desmatamento, né? Disputa por posse de terra, etc, etc. Então vamos lá. Aspectos humanos, né, e econômicos. Baixa densidade demográfica é a região, né, que tem mais baixa densidade demográfica do país e é a maior. Economia baseada no extrativismo mineral e vegetal, né, por causa das características da própria região. Apresenta crescimento industrial na Zona Franca de Manaus, que é a parte mais industrializada da região. Tá? A Zona Franca ela foi implantada na década de 70 com o governo dos militares. Qual era o propósito? A questão do que? Aumentar a população, né, da região, deixar de ser, né, somente uma economia de extrativismo, tá? E a questão também de a parte econômica ela crescer, né? Então é um polo muito importante nessa região do norte, tá? E apresenta a maior concentração de povos indígenas do país, tá? A chamada Amazônia Legal. A gente vê muito no noticiário, às vezes assim, Amazônia e Amazônia Legal. O que é isso? É a mesma coisa? Não, elas são completamente diferentes, tá? E hoje está muito alto falando sobre a questão da Amazônia Legal. Então a gente vai entender o que é a Amazônia Legal. Então vamos lá. Embora a maior parte de sua extensão esteja inserida no território brasileiro, a nossa floresta, né? Como também é conhecida, ela se estende por 8 países aqui da América do Sul, tá? Que são o Peru, a Colômbia, a Venezuela, o Equador, Bolívia, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, tá? Além do Brasil. Então são 9 países que tem a floresta amazônica, tá? A gente tem a maior parte dela. Para o efeito de planejamento social e econômico da região, foi o que? Instituída em 1953 a chamada Amazônia Legal. Foi criada uma lei, tá? Para ajudar no planejamento, tá, daquela região.
A Amazônia Legal consiste numa área de 5.217.423 quilômetros e ocupa 61% do território brasileiro. Seus limites foram definidos por um viés sociopolítico e não geográfico, a gente vai ver no mapa, se estendendo além do bioma amazônico e englobando também parte do Cerrado e Pantanal. Então, quando ela foi criada, ela não levou em consideração que a questão dos biomas, tá? Isso, ela levou em consideração que a questão sociopolítica, tá? Então, vamos lá. Desde que ela foi criada, seus limites já foram revistos diversas vezes em virtude das mudanças da divisão política do Brasil. Hoje, os estados que compõem a Amazônia Legal são o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Mato Grosso, o Pará, o Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão, que compartilha desafios econômicos, políticos e sociais. Então, se a gente pegar a Amazônia, né, normal, alguns desses estados aí não compõem a parte amazônica, a gente já estudou na questão dos biomas, mas a Amazônia Legal é totalmente diferente. O mapa a seguir vai mostrar para vocês, olha só, tá? E a gente pode ver, não é toda a parte de Roraima, não é toda a parte do Amapá, do Maranhão, Rondônia, Mato Grosso, tá? Porque já a partir daí são outras características, tá? Vamos lá. Aí a gente vai ver agora o complexo região do Nordeste. A região geoeconômica do Nordeste ocupa 18% do território brasileiro, considerada a região problema do país. O Nordeste enfrenta graves problemas sociais e econômicos, né? As sub-regiões, Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Então a gente sabe que o Nordeste, desde a época colonial aí, né? E com o tempo aí sempre foi para o país, né, uma chamada ali uma região problema, né? A questão do que? Socioeconômico, né, principalmente. Então, para facilitar até o estudo dessa região, né? Dessa região, ela foi subdividida em 4 sub-regiões. E nós vamos ver cada uma dessas sub-regiões. Vamos lá. Então, no mapa ali, eu até coloquei conforme as cores estão relacionadas, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar de baixo para cima. Olha lá, número 1. Lá embaixo, o meio norte, tá? Transição entre o sertão e a Amazônia. Predomina o cultivo de coco, do babaçu, do arroz e do algodão. Quando nós estudamos bioma, essa parte aí é aquela faixa de transição das matas dos cocais, tá? Depois, o número 2, o sertão, é o que a gente conhece aí, né? É a maior parte do Nordeste brasileiro. Região de clima semiárido, ocorre frequente seca, né? É o polígono na seca. Predomina a pecuária de corte e a produção de frutas irrigadas. Ué, mas como acontece isso daí, né? As pessoas acham que no sertão nordestino, como é muito seco, não tem como plantar, né? Como fazer nada. Existe, né, algumas fazendas, né, e tem também cooperativas, né, lógico, com investimento próprio ou investimento do governo, né, se consegue o que? Fazer grandes fazendas ali, né, com irrigação de uma forma adequada. Eu vi há muitos anos atrás uma das melhores uvas do Brasil não vinha do sul, vinha do Nordeste. E olha que a uva é uma fruta de clima frio, extremamente frio, né? Então, quando se tem realmente boa vontade, se consegue fazer qualquer coisa, tá? Então, o Agreste, que é o 3 ali, que é o roxinho. Transição entre a zona da mata e o sertão. Predomina a policultura e produção leiteira, né? É uma faixa menor ali. E a gente tem a número 4, a zona da mata, né? Que é a mais conhecida, a mais populosa, a mais industrializada. Abrange a faixa litorânea, mais importante economicamente e mais populosa. E é a mais devastada, né?
porque os portugueses chegaram ali e acabaram com toda a floresta, né, de Mata Atlântica que existia, tá? Então vamos lá, continuar. E terminando, né, o último complexo regional, que é do Centro-Sul. Então, o complexo regional do Centro-Sul corresponde a 24% do território nacional. Aspectos naturais: relevo de planaltos e serra do leste e sudeste, clima tropical e subtropical, Mata Atlântica, floresta de araucária, rios importantes. Paraná, Uruguai, Tocantins e Paraguai são as principais, até mesmo bacias hidrográficas que a gente já estudou anteriormente. Então vamos lá. Aspectos humanos e econômicos. É o complexo regional mais importante e é o centro econômico da nação. Com mais de 60% da população brasileira, presença de imigrantes, emigrantes, né, a imigração interna da população. Principais atividades econômicas, né, bolsa de valores, mineração, indústria petroquímica, automobilística, tecnologia, agricultura, exportação, setor de serviços. Então, todas as atividades, né, a maior parte dela estão aonde? No complexo Centro-Sul, né? Vamos lá. Agora a gente vai falar de alguns pontinhos aí principais, né? A questão da globalização e as desigualdades regionais que existe. A gente viu aí que existe diferenças entre o que? Uma região e a outra, tá? Então, o que a globalização ela auxiliou ou ela dificultou essas diferenças, tá? Tanto do que? Política, econômica e principalmente social. A globalização acentua as desigualdades regionais. Nós já estudamos isso, isso é muito claro. Que a globalização, ela veio, lógico, para unir, mas principalmente para o quê? Para separar as nações. O intercâmbio global aprofunda as especializações produtivas de cada país e região. Sim. O Centro-Sul beneficiou-se com a especialização produtiva, lógico, porque é a região mais industrializada, onde, né, a gente viu ali a questão do que? A população mais qualificada, onde é o centro, ele falou, é o centro da nação brasileira, né? A guerra fiscal, disputa por incentivo entre países e estados-membros na região Centro-Sul, né? E o novo momento econômico, maior dispersão dos investimentos econômicos pelo território nacional. A gente já estudou em industrialização a questão do que? Da desconcentração industrial, que começou com a globalização, né? Lá na década de 90, né? No Brasil também teve a chamada desconcentração industrial. Então, o que está acontecendo na região Centro-Sul? A mesma coisa, né? Está indo para onde? Principalmente para o Nordeste, de uma forma muito lenta, mas está acontecendo. Vamos lá. As causas, né, das desigualdades regionais no Brasil, tá? A questão, primeiro, a industrialização concentrada, sempre foi muito concentrada. O governo, né, desde lá da década de 40, né, quando foi construída a nossa primeira indústria, ele não se preocupou em espalhar, ele deixou muito concentrado. Então, isso, hoje em dia, né, é muito dificultoso quando se quer fazer a questão da desconcentração. E nós somos um país, o quê? Continental, é muito grande fazer até mesmo esse processo, né? Núcleo econômico do Brasil, né? Qual é o triângulo central? São Paulo, Rio e Belo Horizonte. É a área ali mais concentrada na questão industrial. O Centro-Sul se beneficiou com o modelo de industrialização de substituição das importações quando aconteceu as guerras. Com a abertura econômica, o Centro-Sul recebeu a maioria dos investimentos internacionais direto, né? Isso aí está ligado quando começou o nosso processo de industrialização. A maioria das sedes das empresas do território nacional localiza no Centro-Sul, né? Tem sede aqui. Concentração das melhores universidades nacionais e centros de pesquisa, né? Os nossos tecnopolos, a maior parte estão concentrados nessa região, né? Então dificulta também na questão de o quê? De ir para outros complexos regionais, e a questão dos incentivos fiscais para a industrialização do Nordeste e da Amazônia beneficiar os empresários do Centro-Sul, né? A questão da desconcentração,
né? Porque aqui está muito caro as coisas, mão de obra, a questão da logística, matéria-prima. Então vamos o que? Ir para outro lugar. Então o que está acontecendo? Os complexos do Nordeste da Amazônia estão que através, né, das guerras fiscais, né, conseguindo atrair essas empresas para lá. E a integração regional, né? Esforços para a superação das desigualdades regionais. O que são, quais são os esforços que o próprio governo, né, ele está fazendo, ou ele já fez, ou futuramente projetos para que essa integração ela seja o que? De forma igualitária, né? Acabar com essas desigualdades. Né? A deseconomia de aglomeração aqui no Centro-Sul ainda está muito complicado, né, disso acontecer. A ação das superintendências de desenvolvimentos regionais, né, a SUDAM, que é a superintendência da Amazônia, e a SUDENE, que é a superintendência do Nordeste, que foi criada lá na década de 70, né, nos governos militares, mas que infelizmente não deram certo, né? A gente teve muitos governos corruptos que desviaram dinheiro, né? E assim, foram poucos projetos que deram certo, né? Infelizmente, para que esses dois complexos aí se desenvolvessem realmente. Se o governo levasse a sério, os políticos levassem a sério, não teria essas grandes desigualdades entre esses dois complexos, né? Novos fluxos de investimentos internacionais diretos espalhados pelo território nacional, a questão da desconcentração industrial, esforços governamentais para superar as desigualdades regionais, algumas políticas públicas, né, que o próprio governo está fazendo, um exemplo, né, o Bolsa Família, né, está acontecendo muito das migrações de retorno. Então, estão saindo daqui e estão voltando para a região, para suas regiões, né? E o surgimento de novos polos econômicos no Brasil. Isso é muito bom para o país, tá? Vamos lá. Então, e a integração regional. Novos polos econômicos no Brasil. Então, está surgindo, né, desde a década de 90, né, igual eu falei para vocês, a questão da desconcentração, polos novos aí, tá? No Nordeste, a Bahia. O polo industrial de Camaçari, que é conhecidíssimo, tá? E o polo agronegócio do Oeste Baiano. Pernambuco, Suape, Goiânia, né? O polo têxtil Toritana e o polo de agronegócio de Petrolina, Juazeiro. E outras frutas irrigadas de Açu do Rio Grande do Norte. Então são lugares que estão assim, vamos falar, bombando no Nordeste, né? E a questão da indústria do turismo, que sempre foi muito forte. E eles estão se especializando, e isso é muito bom. No Norte, programa de Grande Carajás, que é a questão da mineração, a Zona Franca de Manaus, a industrialização, que é muito forte. Quando eu fui a Manaus, né, eu conheci a Zona Franca de Manaus. Gente, e assim, é o orgulho daquela região. A Zona Franca de Manaus, ela é dividida em dois. Tem a parte industrial, que é bem longe de Manaus, e tem a parte do comércio. Eu fui na parte do comércio, é como se fosse uma 25 de março lá em São Paulo. São várias lojas e assim, são ruas muito grandes com várias lojas e com preços muito baratos. Então você compra de tudo, né? De eletrônico, muitos eletrônicos que a gente compra aqui na região, né, Centro-Sul, são o que? São fabricados lá e a gente compra caro aqui e lá é barato, né? Então na Zona Franca de Manaus as coisas são muito, mas muito baratas. E o projeto Jari também, que é um projeto de mineração. E o Centro-Sul, agronegócio e turismo, que é muito forte nosso, né? Então, a gente termina a aula de hoje, né, sobre esses complexos regionais aí, ok? Então, vamos lá. Então, aguardo vocês na próxima aula aí. Bom estudo para todos.